Senhor desembargador Paulo César Dias, presidente dessa 13ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor desembargador, relator Otávio Augusto Denigres Bocalini, da Procuradoria de Justiça, dos servidores, demais colegas. Excelência, trata-se de uma apelação criminal de um recurso afeta a uma acusação, de certa forma antiga, ano de 2009, na comarca de Santa Bárbara. Coincidiu com o ano que eu formei, né? Eu formei no final de 2008, comecei a atuar em 2009, então não acompanhei o feito desde o início. O que eu posso ser sincero para os senhores e demais pares que participarão dessa turma julgadora é que à época havia uma quadrilha realmente que atuava na região metropolitana de Belo Horizonte. Especialmente eles tinham roubavam cargas de cigarro, né? Eles tinham essa predileção, vamos dizer assim, contra a empresa Souza Cruz. Isso é fato e demonstra pelas diversas condenações que o meu cliente teve, né? Já entrou no sistema prisional, saiu do sistema prisional, saídas temporárias, enfim, até que por fim, salvo engano, 2009 a 14, ele passou no sistema aí por uns 5 anos, aí eu acho que ele tomou jeito. Nessa época ele já era juntado, né, amaziado, e já cuidava de 2 filhos da irmã falecida de sua cunhada. Enfim, em razão desses fatos, especialmente roubo de carga, eles eram investigados pelo DEOESP. Então, excelências, infelizmente, felizmente para a sociedade algumas vezes, mas infelizmente, ocorreram algumas condenações com base no direito penal do autor. Ou seja, acontecia um roubo de carga na região metropolitana e os demais eram sempre os investigados e por algumas vezes foram condenados, mas por outras foram absolvidos, excelência. Então eu parto do fim para o início para dizer quem que é hoje, né? Quando ele sai do sistema carcerário, né, ele casa de fato com a sua mulher que suportou visitas ali por 5 anos seguidos e já cuidando dos seus 2 filhos, ele concebe mais um filho e ajeita a sua vida, e eu juntei no processo, infelizmente não estou com ele aqui, mas hoje ele trabalha para uma terceirizada da Copasa, um cara muito dinâmico, então desde 2015 está trabalhando, retomou a sua vida normal, né? Hoje ele é supervisor de equipe, aqui a certidão, né? Está juntado aos autos do filho dele, foi bombeiro hidráulico pela Socienge Construções Limitada, Ampara Construtora. Então, quer dizer, não quero dizer para vossas excelências que eu estou tratando de um santo aqui, mas injustiças foram feitas e aqui está uma delas que nós vamos começar a argumentar. Excelências, primeiro aí eu quero saber de vossas excelências, porque eu trago uma preliminar de prescrição e 4 de nulidades. Aí eu não sei se vossas excelências, se eu posso continuar uma a uma, se os senhores querem votá-las em bloco, para eu passar para o mérito. Perfeitamente, excelência. Senhor? Não, perfeitamente. Então, vou dar continuidade. Excelência, para não tomar muito tempo de vossa excelência, eu trago uma preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal referente ao crime de associação criminosa, formação de quadrilha à época, né? Porque nós estamos tratando aqui anteriormente a alteração tanto do crime de roubo
como do crime de formação de quadrilha, com redação anterior às leis 12.850/2013 e com redação anterior à lei, no caso do roubo, da 13.654/18. Então, eu trago com relação ao crime de formação de quadrilha a prescrição. Então, não vou me delongar aqui para não tomar o tempo de vossas excelências, já que é uma questão até mesmo de ordem pública. Passando dessa preliminar, excelências, eu trago a nulidade, afeta uma prova emprestada, até porque não participou desse assalto em São Gonçalo do Rio da Baixo, comarca de Santa Bárbara. Havia uma interceptação, parece, na comarca de Itaúna, e houve o compartilhamento desta prova. Há discussão aqui também, que eu não vou me delongar muito, porque senão vou ultrapassar os 15 minutos. Há questões afetas aqui à época que houve esse compartilhamento, essa aceitação, autorização pelo juízo da primeira vara de Itaúna na época, Dr. Paulo Carvalho, hoje aposentado, para o juiz à época de Santa Bárbara. E esse processo acabou se delongando muito, porque desde que o último juiz que saiu da comarca de Santa Bárbara, passaram por lá 5 outros juízes. Então, infelizmente, não houve enfrentamento das matérias, a qual a defesa fez questão aqui de aportar aos autos. Nulidade da prova emprestada, eu trago argumentos nesse sentido, até porque há as folhas 983, manifestação do Ministério Público nesse sentido, para que fosse franqueado acesso à mídia depositada perante o juízo, nos termos da súmula vinculante número 14 do STF. Já havia pedidos da defesa no que remetia a documentos colacionados às folhas 277/569, utilizado como prova emprestada e de extrema importância para a defesa. Além desses, o acesso inclusive ao CD que estava depositado em secretaria, conforme foi informado das folhas 557, jamais franqueado acesso à defesa, e dizemos na época que era imprescindível acesso a essas mídias, porque o que você tinha contra reconhecimento de voz por policiais civis que estavam grampeando a atuação dessas quadrilhas. Essa que é a prova. A prova se pertine a isso, até porque foi preso um cidadão apenas pela Polícia Rodoviária Federal, quando esse cidadão tentou roubar uma carga de tecidos, que não era de predileção desta quadrilha em específico, ou melhor, dessa ex-quadrilha, né? Até porque você tem notícia, após o livramento condicional de 2014, depois comutação, indulto, extinção de sua pena, nunca mais se ouviu dizer na criminalidade. Muito pelo contrário. Eu provo aos senhores no processo como esse cidadão está ressocializado. Esse está, de fato, apto a continuar a sua vida em sociedade. Excelência, outro fato que eu chamo a atenção também nas minhas alegações, né, e agora em recurso de apelação, nulidade acerca do interrogatório judicial, não houve intimação acerca da designação desse ato por carta precatória, já que à época, salvo engano, estava preso em uma cidade de Contagem, né? Não estou dizendo, estou dizendo só a necessidade da intimação da expedição da carta precatória. Não estou dizendo, né, a obrigação do advogado acompanhá-la. Estou dizendo esse primeiro ato em específico. Até porque, para o Correio, saiu essa publicação, nesses termos: publicada a intimação, audiência de interrogatório do réu
designada para o dia tal. Trago aqui, excelência, diversos julgados. Passo também, por último, ainda acerca de nulidade por ausência de intimação da defesa na fase do artigo 402 do CPP. Da mesma forma, o Ministério Público concordou e não foi concedida a defesa na época. Eu disse que, da mesma forma, inválida de nulidade a sentença que não responde às alegações da defesa, seja do mérito, seja de preliminares arguídas oportunamente, né? Ensinamentos aqui do Mirabete. A juíza rejeitou a preliminar, dizendo que não havia prejuízo e etc., né? Mas as folhas 1265, o juiz determinou abertura de vista para a apresentação das alegações finais para o Ministério Público. Procedeu-se desta forma do artigo 402 do CPP, mas não suprimiu essa fase dos demais réus. Excelências, eu estou com quanto tempo ainda? Poderia? Comecei. Mas eu vou continuar, desculpa. Com relação às razões do pedido de reforma, agora já adentrando ao mérito, excelência, ausência de prova, não há prova. Né? Rapidamente aqui, um cidadão só foi preso, um cidadão teria roubado essa Fiorino com tecidos, não foi reconhecido pela vítima. Os policiais rodoviários federais que foram testemunhas, antes, porém, policiais civis do DOESP, o parquê sequer fez uma pergunta a esses policiais em audiência. Quanto aos demais réus, os policiais disseram que sabiam que eram eles, porque tinha um que é irmão de um outro corréu, e eles eram participantes de crimes de roubo. Foram os policiais rodoviários que prenderam o réu. Além de não havia outro conduzido, né? A testemunha de 712 reconheceu um dos acusados que teria confessado a prática do delito, que o depoente não conhecia pessoalmente, que o depoente não participou da prisão dos demais acusados, até porque eles foram presos somente posteriormente num sítio na cidade de Contagem. Enfim, muitos meses depois a esse fato. A testemunha folhas 1134, 1135, o depoente esclarece que os demais presos, aqui os presos preventivamente, porque prisão em flagrante só houve uma, disse que pela voz dos envolvidos nas interpretações telefônicas, bem como seus apelidos, conseguiram identificá-los. Que o depoente esclarece que não participou da abordagem e prisão dos acusados. Que o depoente pode afirmar que participaram da quadrilha através das interceptações telefônicas, às quais a defesa não teve acesso, né? E isso há uma declaração, inclusive, da serventia nesse sentido. O policial teria dito que já participou de outros crimes, né, mas que a carga roubada nestes atos era de tecido. Né? Um minuto? Então, excelência, neste último minuto que me resta, eu trago aqui algumas doutrinas e jurisprudências. O pleito ministerial não se sustenta, não por acaso as suas alegações finais nada mais do que o aditamento feito às folhas 99/103, né, porque a denúncia, no primeiro momento, só acusou um dos réus. Então, o que se pede a vossas excelências é o reconhecimento das preliminares, da prescrição do crime de quadrilha, das preliminares trazidas, e se a tanto chegarmos ao mérito, que seja absolvido o apelante. Agradeço a atenção de vossas excelências.